Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar de 3 casos importantes sobre semelhança de triângulos. Por que eu estou chamando de caso? São maneiras de verificar se o triângulo é semelhante sem usar aquela definição inicial. Qual era a definição inicial? Que precisa ter os lados correspondentes proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. A gente vai tentar usar outras propriedades que também asseguram que o triângulo é semelhante. Aí eu vou apresentar cada uma delas agora. A primeira delas, do ângulo-ângulo, é a seguinte. Se eu tenho 2 triângulos aqui e que são ditos semelhantes, basta que eu entenda o que é esse ângulo-ângulo. Vamos lá. Eu vou desenhar outro triângulo semelhante. Então é o seguinte. Se eu tiver 2 ângulos que são iguais, o triângulo é dito semelhante. Então, no caso, eu estou dizendo que esses 2 ângulos aqui são iguais, aqui de baixo, e esses 2 ângulos aqui de cima também são iguais. Se isso for verdade, os 2 triângulos são semelhantes. E aí, como que eu garanto isso? Bom, como a soma de todos os ângulos tem que dar 180, esse terceiro ângulo obrigatoriamente tem que dar igual, né? Porque eu estou somando aqui, por exemplo, 20 mais, sei lá, 80 deu 100, então esse tem que ser 80. Só que isso aqui é 20 e 80, 20 e 80, então aqui também tem que ser o mesmo valor. Então a ideia é essa, que se eu tenho 2 ângulos que são iguais, o triângulo automaticamente ele é semelhante, tudo bem? Então, o primeiro caso basta analisar se 2 ângulos são iguais. O segundo caso, ele fala do lado ângulo-lado. Qual é a ideia? Que se eu tenho aqui 2 lados desse triângulo e 2 lados aqui do segundo triângulo, tudo bem? E que esse ângulo aqui, ele é igual, se esse lado for proporcional a esse e esse lado for proporcional a esse, então automaticamente eu posso dizer que os triângulos formados aqui, eles são semelhantes, tudo bem? Então qual é a ideia? Que se eu tenho aqui um triângulo ABC, A', B', C', basta eu verificar então que se AB sobre A', B' for exatamente igual a BC sobre B', C' e os 2 ângulos forem iguais, então automaticamente eles são semelhantes, tudo bem? Então é mais uma condição onde eu consigo garantir a semelhança sem conhecer todas as informações necessárias do triângulo, tudo bem? Bom, e aí vamos para o terceiro caso, lado, lado, lado. Então o que eu estou imaginando aqui, eu tenho um triângulo, e aí quando eu falo lado, 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 eu estou pensando o seguinte, que na hora que eu tenho um outro triângulo exatamente proporcional, né, todos os lados proporcionais ao primeiro triângulo, então isso já garante que eles são semelhantes, e aí eu não preciso analisar ou avaliar os ângulos, tudo bem? Então na hora que eu tenho todos os lados satisfazendo a relação, né, a mesma relação de proporção, eu automaticamente já tenho garantido que o triângulo ele é semelhante, tudo bem? Então, quando a gente fala de semelhança de triângulo, esses são os 3 casos que a gente precisa avaliar para dizer se eles são semelhantes ou não, tudo bem? Agora é o seguinte, quando a gente fala de semelhança de triângulos, tem uma coisa que eu gostaria de observar, e aí eu vou fazer ela aqui embaixo, que é em relação à altura, tudo bem? Imagina que você tem 2 triângulos semelhantes, e aí é isso que a gente precisa agora pensar um pouco. Tenho aqui o primeiro triângulo, e aqui eu vou colar o segundo triângulo. E aí o que eu quero falar sobre a altura? Eu estou desenhando e estou partindo do pressuposto que os 2 triângulos são semelhantes. Quem é a altura? É a reta perpendicular à base, tudo bem? É a reta perpendicular à base, passa pelo vértice. E aí, se esses 2 triângulos são semelhantes, então a altura do triângulo, aqui eu vou chamar a altura de um como H, a altura do outro como H', eu vou dizer que a altura entre os 2 também satisfaz a mesma razão de proporção entre os triângulos. E por que isso acontece? Porque se eu for olhar para essas condições que a gente trabalhou até agora, os 2 triângulos são semelhantes, tudo bem? Então eu sei que esse ângulo, por exemplo, é exatamente igual a esse ângulo aqui. E sei também que esse ângulo é de 90 graus, porque é a altura, então eu já tenho 2 ângulos aqui que são semelhantes, que são iguais, desculpa. 2 ângulos que são iguais, então isso já garante
que esse triângulo desenhado aqui é semelhante ao triângulo que eu estou aqui pintando aqui de rosa. E aí, com isso, se esses dois triângulos são semelhantes, eles também, a altura satisfaz a mesma proporção, a mesma razão de semelhança. Então, no caso, se aqui chama A, B, C e esse A', B', C', eu vou conseguir então dizer que AB sobre A', B' é exatamente a mesma coisa que fazer a altura sobre a galinha. Então, a altura também é mais uma ferramenta que pode ajudar a gente aí nos problemas de semelhança de triângulo. Então, essas são as informações úteis e importantes para a aula de hoje. Então, a gente vai resolver alguns problemas envolvendo semelhança de triângulos, onde a gente consiga usar essas informações.